e depois, consequentemente, ganhar um prêmio, né? Tem que pensar prêmio como consequência, não como finalidade. Assim. Ainda na parte da premiação, o que leva um publicitário a ser bem sucedido? Em que ele deve se focar? Ele precisa ser eficiente. E essa eficiência precisa contemplar a criatividade, necessariamente criativa e ser original. É basicamente isso. A minha visão de premiação é essa, eficiência. Quais são as áreas mais promissoras dentro do ramo da publicidade? São as áreas de novas tecnologias. Então, como eu falei, o mercado está sendo repensado, os modelos de negócio eles estão sendo repensados. Não há um modelo único, um modelo que todo mundo tenha absoluta certeza de que é o modelo ideal. Então, essas novas cabeças, essas novas pessoas que tiraram, eu até brinquei com o pessoal da equipe outro dia, que a gente está recebendo no mercado pessoas que tiveram e-mail antes de ter carteira de identidade. Né? Quando esse pessoal chegar no mercado e começarem a assumir postos de comando, a gente vai começar a ter um modelo de negócio mais arquitetado. Assim. A Rafaela Godoy, via Twitter, perguntou qual livro você indicaria para quem pretende trabalhar com publicidade. Tem um livro com publicidade no geral, né? Bom, tem um livro que é específico para a área de criação, que é muito legal, que é de um redator super bem conceituado, chamado Carlos Domingos, que chama-se Criação Sem Pistolão. Uma maneira, talvez, mais rápida de entender o que é publicidade mesmo, seja via internet. Hoje existem, como a propaganda é uma área que está muito ligada à tecnologia, a tecnologia está transformando o mercado de propaganda, existem inúmeros blogs de profissionais que escrevem sobre o seu dia a dia. Então, buscar esses blogs, depois eu posso deixar alguns para postar no blog, na entrevista, que vão dar um raio-x mais verdadeiro do negócio. O Alan Rotelli, via o site da Liga, ele disse que estuda na área e ele se sente muito bem quando realiza um briefing da maneira esperada pelo cliente, quando ele é redator de spots e VTs e gosta muito da sensação. Eu queria saber como você se sente quando... Bom, é muito bom, é muito bom. Quando você faz uma coisa que você gosta e você tem esse reconhecimento, sem dúvida, muito legal. E das áreas assim que desculpa, a Luiz Fix via Twitter queria saber como o UniBH ajudou na sua profissão como publicitário aí, na sua preparação para o mercado, a ajuda que a UniBH te deu no foco que você deu. Bom, primeiro, acho que faculdade é super importante na formação, quando você lida com disciplinas mais teóricas, que são as disciplinas que você não encontra no mercado. Então, você vai aprender sobre sociologia, antropologia, psicologia do consumidor. São coisas que você não encontra na prática e são disciplinas que a faculdade te municia dessas informações. No direcionamento profissional, especificamente, tem um episódio que foi bem marcante, assim, que eu tive um professor, o professor Robertson, não sei se acho que ele não está mais aqui no UniBH, ele era professor de redação publicitária. E aí eu mostrando o portfólio para ele, não sabia se era diretor de arte ou se era redator, estava nessa dúvida, assim como as pessoas devem estar na dúvida se fazem jornalismo ou publicidade, eu estava na dúvida se era direção de arte ou se era redação. Mostrei meu portfólio para ele, a gente bateu umas ideias. No final do semestre eu tinha certeza absoluta de que eu queria ser redator. Então, foi culpa do Robertson, a minha escolha. Assim. Ele chegou e falou assim, não, Guilherme,
você tem que ser redator. E aí eu falei assim, beleza, eu sou redator. E os estagiários que chegam lá na sua agência, como você trabalha com eles? Como que é a relação? O que você pretende ensinar? Como... Eu até gosto, eu gosto de pensar que os estagiários eles não chegam para aprender só, que eles chegam para ensinar muito. Então eu aprendo muito com os meus estagiários, eu tenho certeza que a recíproca também é verdadeira. Como a gente lida com a ideia, a minha política dentro da agência é de que a ideia ela pode vir do redator sênior, que já está no mercado há 15 anos, ou pode vir do estagiário que está no segundo período da faculdade. Todos têm ali na sua frente o mesmo problema para ser resolvido, o mesmo problema de comunicação, e essa solução pode chegar do mais alto escalão até o estagiário. Isso aconteceu inclusive na semana passada com um dos meus estagiários. A gente fez uma super campanha para um cliente da agência e a ideia escolhida e aprovada pelo cliente foi a ideia do nosso estagiário, o Matheus. Então, o Matheus está de parabéns. Você sente muita insegurança, assim, de quem acaba de chegar na agência e... Dos estagiários, sim. Sim, e bastante, mas é natural, é natural. Eu sinto e eu senti muita insegurança todas as vezes que eu troquei de agência. Todas Você as vezes pode contar um pouco da experiência aí? Como a gente lida com... Claro que a gente tem técnicas, né, para se fazer uma boa publicidade, mas de uma forma ou de outra, o nosso trabalho é subjetivo, então não é matemático. Então, e tem um quê de arte, né? Tem um quê de artes plásticas ou tem um quê de literatura ali no nosso texto. Então, você fica sempre inseguro para saber se esse texto que você está fazendo é o texto que seu diretor de criação espera, esse anúncio, esse layout que você está fazendo é o layout que seu diretor de criação espera, é o que o cliente espera, é que os outros departamentos da agência esperam. Então, existe uma pressão, que no meu caso era muito mais minha mesmo do que de fora, para atender essas expectativas. Em outras experiências, por exemplo, quando eu fui escolhido para ser estagiário na DNA Propaganda, a gente precisava fazer um anúncio eu lembro, era para a TV Alterosa. Era um anúncio de jornal. E o trabalho estava comigo, eu precisava resolver aquele anúncio. Eu tinha que fazer um título para divulgar um filme que passaria naquela sessão Coruja, não, sessão Coruja Globo, né? Enfim, numa sessão de cinema do SBT. Meu diretor pediu para que eu fizesse títulos, eu fiz 2 páginas de título, que dá aproximadamente umas 40 opções, aí levei as 2 páginas para ele pegou as 2 páginas, deu uma sacudida, falou assim, pô, Guilherme, só isso? Eu falei assim, nossa, agora eu estou enrolado, porque ele não vai me querer mais na equipe, meu Deus do céu, eu tô perdido. Ele, não, você tem mais 2 horas para fazer mais. Eu voltei para o meu computador e aí fiz mais uns 60 títulos. E eu falei assim, agora sim. Aí desses 100 títulos ele escolheu um para ser veiculado e tal. Então tem essa pressão, assim. Mas ao mesmo tempo o prazer eu acho que é proporcional à pressão. A hora que você consegue atender a expectativa, consegue entregar um trabalho que faz a diferença para a agência, faz a diferença para o cliente, faz a diferença para o seu diretor de criação, é muito bom, é muito bom. Certo. O Luiz Henrique, via Twitter,